senhor secretário para a leitura do projeto que está para recebimento de emendas. Projeto de Lei Ordinária, Leis Orçamentárias número 013-004/2025. Iniciativa do prefeito Eduardo Pimentel. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 3.330.000, destinado à implantação da empresa estatal de parcerias público-privadas e concessões denominada PARS S.A. Publicada a apresentação diário da Câmara 11548, de 29 de julho de 2025. Publicada a instrução Pareceres e Emendas diário da Câmara 11564, de 20 de agosto de 2025. Recebimento de emendas, segunda sessão. Agora o senhor secretário procederá a leitura do primeiro projeto em pauta para votação. Projeto de Lei Ordinária número 050492/2025. Iniciativa prefeito Eduardo Pimentel. Altera dispositivos da Lei número 12.597, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do sistema de transporte coletivo da cidade de Curitiba, autoriza o poder público a delegar sua execução e dá outras providências. Publicada a apresentação diário da Câmara 11527, de 30 de junho de 2025. Publicada a instrução Pareceres e Emendas diário da Câmara 11564, de 20 de agosto de 2025. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, redação para segundo turno. Em discussão, o projeto. Para discutir, vereador Serginho do Posto, líder do governo. Senhor presidente, cumprimento a mesa, vereadores, vereadoras. Estamos discutindo hoje, em segundo turno, o projeto que organiza o sistema municipal do transporte coletivo. Ontem, amplamente discutido e aprovado em primeiro turno. Nós tivemos aprovação também de 7 emendas ao projeto, que contribuem em alguns pontos, melhoram a redação e até mesmo a inclusão de alguns parágrafos faz com que a lei ela fica juridicamente organizada no ponto de vista da aplicabilidade. Nós estamos falando de uma lei que rege todo o sistema do transporte. Esta é a primeira fase. Nós teremos agora a fase do edital da licitação da concessão desse sistema. Nós sabemos que é um sistema que ele, ao longo dos anos, ele veio se aprimorando. Em 2008, quando essa lei foi aprovada, nós não tínhamos ainda a lei de mobilidade, o plano de mobilidade urbana, vereadora Rafaela, dentro do Ministério das Cidades. A partir de 2012, as referências do plano de mobilidade nacional passou-se a ter também a referência e alguns pontos que foram elencados no plano, muitas coisas foram copiadas do sistema de transporte coletivo de Curitiba. 2018, reformularam a lei, e 21 criou-se o projeto de lei que está em discussão no Congresso. O Senado agora devolveu para a Câmara Federal, e os deputados estão analisando o marco legal, o marco regulatório, e acreditamos, e até peço aos colegas vereadores e vereadoras para que a gente possa ativar as bancadas federais. Nós sabemos que os deputados federais poderiam trazer esse tema, até mesmo a discussão em plenário. Acho que o Congresso amadureceu um projeto que está há 3 anos para ser votado. Esse marco legal, ele faz com que o Sistema Nacional do Transporte Rodoviário Urbano, metropolitano, ele passa a ter talvez até um subsídio, ou possa ter uma condição em que o governo federal aporte recursos nos municípios. O município de Curitiba hoje, entre a tarifa técnica e a tarifa do usuário que adentra ao sistema de transporte
existe uma diferença em que o município tem colocado, ao longo desses anos, um aporte para fazer frente e manter o sistema em pé. Nós também perdemos usuários do sistema de transporte coletivo para o usuário do transporte individual, e o foco principal desta lei, que nós estamos discutindo em segundo turno hoje, é o usuário do sistema de transporte. Quando nós falamos sistema de transporte, nós estamos falando com o dia a dia de uma cidade. E esse deslocamento que é feito pelo sistema coletivo, ele faz com que também, no ponto de vista do desenvolvimento econômico, no ponto de vista da empregabilidade, no ponto de vista da urbanidade, ele é ponto fundamental para qualquer cidade e metrópole como a nossa. Curitiba, a partir daí, inova também, porque este ano a iniciativa do prefeito e uma determinação à URBS, que esse lote de concessão, se for não sei se vai ser mais lotes, sejam colocados na BR-3. A Bolsa de Valores e Mercadorias de São Paulo, ela representa muito no ponto de vista da segurança para esse modelo de negócio. Nós estamos falando no modelo de negócio que seja sustentável, nós estamos falando de um contrato que possa fazer essa transição de forma segura, por isso que trouxemos mais 24 meses, até 24 meses, para fazer a transição nesse contrato existente, porém também existe uma transição do modelo de frota. Nós estamos incluindo, a Prefeitura pretende incluir junto com a URBS, um modelo de ônibus elétricos. Então nós estamos falando de uma propulsão que sai do modelo carbono, que emite gases e passa a ser um modelo sustentável, no ponto de vista ambiental, para o modelo elétrico. Iniciaria esta frota provavelmente em 2027 com 70 ônibus elétricos, e esses ônibus farão parte de um grande eixo que transporte milhares de pessoas dia a dia, que é o eixo BRT Leste-Oeste, Centenário, Campo Comprido, SIC. Essa é uma importante linha que transporta muitos passageiros todos os dias. Também a nova concessão, ela trará 2 pontos de eletrificação, de pontos que a gente chama de eletropostos, que são as recargas para que esses ônibus tenham a facilidade, estrategicamente precisam estar num ponto de referência para que você faça essa recarga. São, no ponto de vista também, terrenos grandes, porque você precisa fazer a manobra desses veículos. Nós estamos falando de articulado, biarticulado, são ônibus grandes. E também, acredito eu, que o equilíbrio orçamentário na tarifa que hoje é estipulada e precificada. Também, durante esse período que nós estamos discutindo e organizando essa nova concessão, a tarifa do sistema de transporte está congelada, então nós não teremos aumento até a nova concessão. Isso foi uma determinação do Executivo. O prefeito Eduardo Pimentel entende que até o período da licitação do transporte, esses valores da tarifa eles ficam congelados. O BNDES foi um importante instrumento que buscou dados e dados que puderam subsidiar estas informações do novo contrato. Eu tenho os produtos que foram adquiridos pela URBS através da contratação, e no diagnóstico de estudos preliminares da concessão, no diagnóstico ele traz a estrutura urbana, a característica, as diretrizes da política urbana, o perfil de mobilidade, as análises das demandas e análise de indicadores, análise de oferta, estrutura operacional, análise da infraestrutura e também dos sistemas tecnológicos. Aí tem os aspectos ambientais, aspectos econômicos e financeiros, avaliação jurídica e institucional, que é o marco jurídico, os títulos jurídicos aos habilitantes dos serviços municipais de transporte,
projetos e planos, ele traz os estudos preliminares e também a arquitetura geral das soluções da eletrificação da frota dos concessionários. Este é o caderno 1. No produto 2, que é o caderno de estudo de demanda, ele traz dados da metodologia, que é a consideração gerais das fontes da informação e a construção do modelo e a simulação. Aí traz a representatividade da representação, melhor dizendo, da rede viária, também entidades básicas, a matriz de origem e destino, destino atual, pesquisas que levaram essas informações que foram realizadas pela metodologia de geração da matriz de viagens, pesquisa origem e destino domiciliar, zoneamento de tráfego para o modelo de demanda, sistema de bilhetagem eletrônica e monitoramento, matriz do transporte individual e matriz do transporte coletivo. Então, ele traz dados importantes e decisórios para que esse contrato traga segurança ao município, maior conforto, tarifa justa aos usuários. Lembrando que o foco é o usuário do sistema do transporte coletivo. Também a metodologia, que foi feita uma projeção da população, a projeção dos empregos, e aí levando em consideração o PIB, a projeção das matrículas e projeção das demandas, e aí tem as simulações dos cenários. A metodologia na visão dos processos empregados, fator de expansão na hora do pico, fator de expansão dia, mês e ano, cenários que foram considerados referências de simulações no cenário da oferta, no cenário da demanda, nas matrizes resultantes e resultados por hora pico da manhã. Ele também traz um cenário base, o modelo da meia tarifa nas linhas, rede ajustada, oferta otimizada, integração plena, sensibilidade dos cenários econômicos, projeção de demanda nos anos de referência desse estudo, indicadores do transporte, demanda na hora do pico da manhã e diária, e também anos de simulação, e a projeção anual. Depois fizeram as considerações, e também traz um histórico da metodologia com esse resultado das pesquisas, que foi a contagem volumétrica e visual de carregamento, preferência declarada dos usuários do transporte coletivo, que é ouvir de fato o usuário, preferência declarada do transporte individual, também a contagem visual de carregamento como a contagem volumétrica. Resultados também foi a contagem volumétrica do tráfego, enfim, dados que referenciam as novas contratações. No produto 4, que é o relatório jurídico institucional, ele traz uma avaliação do marco legal de serviços, licenciamento e diretrizes para desapropriações, regime jurídico aplicável na comercialização de créditos de carbonos, que é uma possibilidade, avaliação do modelo de negócio, elementos do modelo de negócio, combinações do modelo de negócio, modelos de governança, avaliação comparativa desses modelos e um modelo jurídico da proposição do modelo de outorga, que serão as soluções que esse serviço fará. Portanto, essa prestação de serviço no município de Curitiba, além de outras concessões que nós temos, que é o serviço da limpeza pública e o transporte coletivo, são as duas grandes concessões que o município precisa fornecer dia a dia à população, de uma forma sempre visando a modicidade da tarifa, e aqui há um esforço muito grande do Executivo em buscar convênios. Hoje, quem tem sido parceiro no convênio e anualmente repassa valores para subsídios da passagens entre a tarifa cobrada e a tarifa técnica, tem sido o governo do Estado, vem mantendo para que nós tenhamos essa integração, de fato, funcionando de forma plena, de forma que traga o conforto e as condições para o deslocamento
de qualquer pessoa que entra dentro do sistema de transporte coletivo, seja ele integrado, e nós estamos falando das regiões metropolitanas que integram ao nosso sistema. Estamos falando de um contrato que também moderniza no ponto de vista de que artigos que foram atualizados na lei de 2008, dando a possibilidade que esse contrato, de fato, vá além e traga mais metodologias. Nós temos mais tecnologias que serão empregadas no sistema de transporte. Também verificação diária, que o sistema poderá, a URBS poderá fazer essa checagem. Nós esperamos que essa compilação de dados, que hoje muitos dos dados, eles têm um tempo de lançamento mensal, ele passa a ser, pelo menos, uma informação quase que diária em tempo real. Isso demonstra também que a tecnologia poderá ser muito favorável ao sistema. E isso prevê também com que nós tenhamos essas condições e novas tecnologias no sistema. Traz também os grandes investimentos que já estão acontecendo. Eu havia dito ontem, o município fez investimentos em eixos importantes, BRT Leste-Oeste, e também no Inter 2. Os investimentos que estão sendo feitos, faixas exclusivas, diminuindo o tempo de deslocamento, fazendo com que também haja um menor tempo de deslocamento ao cidadão, seja ele trabalhador, estudante, ou até mesmo ele utilize esse transporte para suas atividades diárias. Mas são pontos muito fortes que a gente entende que vai conduzir agora a nova contratação por meio de licitação. Falamos ontem das subvenções, falamos da subvenção, falamos da subconcessões, que também é uma condição que dá a flexibilidade e a condição do sistema não parar. Nós estamos falando de um sistema que não pode parar. O transporte coletivo, ele é ininterrupto, ele precisa funcionar, porque ele desloca pessoas, ele faz com que a economia gire, ele faz com que o dia a dia da cidade tenha o seu funcionamento pleno. É muito importante, no ponto de vista, esse modelo. Esta metodologia em que o BNDES desenvolveu, ele trouxe algumas sugestões, a exemplo de consultorias que pensam o sistema, entende que o sistema pode evoluir, mas também ele trouxe uma condição dos novos modais que poderão compor o nosso sistema de transporte. Então, a condição de você ter um novo modal, que ele integre ao sistema de transporte coletivo, também estão previstas, porque isso faz com que nós tenhamos uma legislação segura, no ponto de vista das oportunidades de financiamento e projetos que, ora, podem ser trazidos por instituições internacionais, instituições financeiras, para que esses projetos, de fato, possam ser desenvolvidos e até aplicados no dia a dia do transporte coletivo. Recentemente, a Câmara aprovou a condição desse empréstimo para adquirir os ônibus por subvenção. A subvenção, o patrimônio fica com o município de Curitiba, ele fica ao fundo de urbanismo da cidade. Em momento algum é repassado ao operador, e sim, a operação pode ser efetuada utilizando esses veículos. Isso também faz com que esta margem entre você fazer o financiamento internacional com juros atraentes e juros que dá uma diferença muito grande entre nós buscarmos uma taxa Selic, hoje no Brasil instituída em torno de 14%, 16%, buscando um financiamento de 3,5%. Isso faz com que também você não onere a passagem. Então, são várias ações
em que o município tem que pensar. Uma solução do transporte, ela sempre se busca a solução do transporte dando mais condições ao cidadão que precisa do serviço, dando a segurança jurídica ao município que precisa operar, e, na verdade, ele gerencia e ele organiza e fiscaliza o sistema, e também as garantias do contrato do equilíbrio financeiro. Então, nós estamos entendendo que, a partir daqui, aprovando em segundo turno, e nós temos um prazo da renovação deste atual contrato, que a renovação terá que ser feita até o dia 28, agora de agosto, dando esse prazo de 24 meses, até 24 meses, para que a nova licitação ocorra dentro dos moldes legais, dentro de uma condição que nós acreditamos que irá modernizar o sistema. O principal objetivo é atrair usuários. Ao longo da pandemia, o sistema de transporte coletivo ele perdeu muitos usuários. Também ele disputa com outras modais de transporte, seja ele individual, porque o sistema ele tem que ser atrativo, ele tem que ser confortável, no ponto de vista seguro. Portanto, a Urbis faz esse papel na pontualidade do deslocamento, do fornecimento, e percebendo que a demanda, em muitos casos, precisam ser melhoradas. Nós sabemos que essa evolução do transporte, ela se dá à medida que você consiga fazer também aportes financeiros. Quando nós falamos no sistema de transporte, nós falamos de investimentos vultuosos. Nós estamos falando em investimentos que, muitas vezes, é o caso de Curitiba também, precisa buscar recursos de autofinanciamento por meio de instituições até mesmo internacionais. Essas instituições financeiras produzem, dão condições a investimentos, principalmente quando há contrapartidas. E nós estamos falando também da questão ambiental. O município de Curitiba ele tem o Plano Clima, que pretende reduzir a emissão de gases. Isso é uma busca pela melhoria da nossa condição ambiental, menos emissão de gases. Isso faz com que esteja marcado dentro dessa legislação que ontem nós discutimos. Eu estou fazendo essas considerações porque é muito importante a gente perceber como que organiza o transporte, como ele se dá a disponibilidade aos usuários. Do ponto de vista também da segurança jurídica, o município ouviu as recomendações do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas elencou uma série de recomendações, entendendo, por exemplo, que o prazo do contrato, ele é fixado no contrato, melhor, o prazo da concessão é condicionado no contrato e não na lei. Isso foi uma orientação que o próprio Tribunal de Contas entendeu e recomendou ao município, mediante a uma recente auditoria feita em 2023, foi feito dentro do exercício do ano de 23 na Urbis. Então, naquele momento, o Tribunal de Contas sinalizou e recomendou vários dispositivos para que, de fato, a partir da edital de licitação, esse contrato comece a ser instituído, ele passe a ter essas regras também, com essas informações que a Corte de Contas entende, não estabelecendo prazos. E ontem nós discutimos também que quando você estabelece prazo e dependendo do investimento, você tem que ou encarecer a tarifa ou aportar o investimento naquele curto prazo. Então, portanto, esse prazo não estabelecido em lei, ele faz com que, de acordo com o desenvolvimento econômico do sistema, ele tenha o pagamento e absorve esses investimentos a longo prazo. Portanto, seriam essas considerações. Não sei se eu tenho a parte, vereador. Tenho. Vereadora Rafaela. Com a palavra, então, vereadora Rafaela.
Bom dia, cumprimento o presidente, cumprimento o nosso líder do governo, o vereador Serginho do Posto, obrigada pelo aparte concedido. Um projeto de lei extremamente importante, quiçá o projeto mais importante que tramita nesta casa, neste exercício do ano de 2025, para tratarmos da questão do transporte coletivo público, todo o aprimoramento na redação da legislação atinente ao nosso transporte coletivo, que é a Lei 12.597 do ano de 2008, uma lei que está defasada, precisa de uma releitura, de um aprimoramento, e essa casa, sobremaneira, contribuiu nessa construção. E na questão também da Comissão de Urbanismo, o nosso colegiado, e aqui agradeço a todos os integrantes, se debruçaram sobre o tema, conseguimos construir grandes avanços, emendas que foram aprovadas na data de ontem, que com toda certeza vai contribuir para que tenhamos mais lisura, mais transparência, uma redação que traz todo o aprimoramento que essa importante lei precisa contemplar. Então, foram grandes avanços, o município tem sim seu olhar visando um transporte com muita qualidade, com sustentabilidade, trazendo a eletromobilidade, um serviço bem prestado, pensando numa tarifa justa, pensando na pontualidade na prestação de serviço, que muda a vida de quem está lá na ponta. Lembrando que o transporte coletivo de Curitiba atende demanda dos 29 municípios da região metropolitana, além da capital do estado. São 1.300.000 usuários dia, sendo desses 550.000 pagantes. Então, de suma importância que o serviço seja bem prestado, é uma questão de direito social e de serviço público essencial. Então, eu cumprimento aqui a todos que se debruçaram para que avancemos sempre trazendo um transporte melhor para a nossa capital. Muito obrigada, senhor líder, pelo aparte concedido. Devolvo a palavra. Obrigado, vereadora. Essa nova modelagem que foi feito um estudo amplo pelo BNDES, ela traz pontos de variações em que ela faz a simulação, principalmente no ponto de vista em quais pontos seriam frágeis a ponto de que o transporte mantenha essa sustentabilidade socioeconômica, econômica e financeira, melhor dizendo, também no ponto de vista de um bom serviço prestado, em que as empresas que operarão o sistema poderão desenvolver. E o contrato, eu quero também agradecer ontem as emendas aprovadas, que foram sete emendas a esse projeto, traz também, como a vereadora comentou, mais transparência, mais segurança jurídica, mais condições para que, de fato, o sistema de transporte coletivo continue sendo vanguarda. Nós sabemos que o transporte coletivo de Curitiba ele vem, ao longo dos anos, se desenvolvendo de forma segura, pode-se dizer. Também ontem elenquei algumas ações que foram feitas no ano de 2025, que mesmo às vésperas desta nova concessão, o prefeito Eduardo Pimentel entendeu que eram necessárias, no ponto de vista da tarifa gratuita para o desempregado que precisa fazer uma entrevista de emprego, a domingueira meia passagem, a integração temporal nos terminais, agora com armazéns da família também, integrando a grande integração que vai acontecer em 2 eixos aqui na Rui Barbosa, na semana passada foi anunciado, enfim, 162 ônibus novos que estão operando. Então, essas ações também estão acontecendo para que o sistema continue sendo modelo de segurança ao usuário e uma condição que ele poderá apresentar nos próximos dias por meio dessa licitação. Também será aberta a fase de consulta pública. Nós temos um calendário que no dia 19, salvo engano, 19 de setembro, nós teremos a abertura das consultas públicas. Depois nós teremos dia 1º de outubro a primeira audiência e dia 17 de outubro a segunda audiência. Então, essas audiências precedem ao chamamento para o edital de licitação. Então, na sequência, após a aprovação, o prefeito deve sancionar
a dilação de prazo por 24 meses e abrir o processo de licitação. Então, esse momento é um momento também que terá a participação da população, os vereadores. A Câmara está atenta a esse processo licitatório. Eu acredito que os vereadores se debruçaram esses 2 meses sobre esse projeto que estamos discutindo no dia de hoje, observando vários pontos que acreditamos que precisariam mesmo, de fato, passar por nova redação ou até mesmo novos artigos que foram inclusos na lei. Como o prefeito Eduardo Pimentel tem dito, ele pretende manter um sistema de uma tarifa justa, um sistema de conforto aos usuários e a pontualidade nos serviços. Isso não pode se abrir mão, em hipótese alguma, pelo novo modelo que será adotado. Eu tenho a parte do vereador Sidney Toaldo. Dá tempo, vereador? A senhora se inscreveu? Então tá bom. Então tá, me desculpe, eu não percebi aqui. Tá bom. Agradeço a atenção de todos. Devolvo a palavra, senhor presidente. Encerrada a discussão, vamos para o encaminhamento. Primeira vereadora inscrita para encaminhamento, vereadora Wanda de Assis. Com a palavra, vereadora. PT. Bom dia, vereadoras e vereadores. Obrigado, senhor presidente em exercício. Sigo encaminhando da mesma forma que o nosso bloco de oposição votou ontem, voto contrário. Obrigada. Vereadora Giorgia Prates, para encaminhamento. Eu quero só retomar, senhor presidente. O voto de ontem foi por abstenção, isso corrigindo. Encaminho por abstenção. Correto, vereadora. Vereadora Giorgia. Bom dia a todas, todos e todos, muito axé também. Bom, a gente sabe que o transporte coletivo ele é um direito fundamental da população, né? E eu quero destacar que ontem, na verdade, todo esse processo legislativo ele foi importante justamente porque a gente conseguiu não se restringir ao texto original encaminhado pelo Executivo. Tivemos aí várias emendas apresentadas, debatidas e votadas ontem, e a Comissão de Urbanismo ela trouxe contribuições relevantes, vereadores e vereadoras de bancadas também apresentaram melhorias e a oposição também, da mesma forma, atuou com toda a responsabilidade em relação a esse tema. Nós propusemos alguns ajustes aqui, entre eles a emenda que trata da arbitragem, garantindo que, se este mecanismo for usado, seja sempre de direito e com transparência total. Essa foi a emenda aprovada que fortaleceu a fiscalização do serviço público e também é preciso dizer que, infelizmente, outras emendas acabaram não sendo aceitas, que nós apresentamos enquanto oposição. Eram propostas que buscavam, sim, ampliar a transparência, limitar também as hipóteses de prorrogação de contratos e impedir também a pulverização da operação por meio da subconcessão, que pode aí atrapalhar muito na questão da fiscalização. E, de toda forma, foram votadas e aceitas também algumas emendas que aumentam, sim, a transparência, que impõem prazos mais definidos e que ampliam a exigência também de estudos técnicos que fortalecem os mecanismos de controle. Mas a gente entende, enquanto oposição, que o verdadeiro desafio começa agora na elaboração do edital, na condução da licitação, na definição das regras de remuneração também, dos critérios de qualidade e do acompanhamento da operação. Mas a oposição, assim como já disse a vereadora Wanda, segue de maneira bastante crítica em relação a tudo isso, porque nós tínhamos emendas que poderiam, sim, de toda forma, trazer, né, um material mais bruto, mais coerente aqui para todo esse debate, e que, de forma que não sendo aprovado, a gente fica não conseguindo aprovar inteiramente, foi colocado aqui. Então, não podemos, né, a partir daqui, permitir que essa nova concessão repita erros do passado, amarrando principalmente a cidade a um modelo que privilegia empresas, ao invés de privilegiar os usuários do transporte coletivo. Então, a oposição vai seguir vigilante, vai seguir aqui fazendo, né, toda a cobrança e acompanhando também de perto o Executivo, a URBS, para cobrar também a Prefeitura e garantir que o edital, principalmente a futura concessão, realmente traga avanços para o transporte coletivo de Curitiba e que a gente não tenha, né, alguns entraves com relação às emendas que foram aprovadas ontem e que, de fato, são artigos bastante amplos e que dão imensas possibilidades aqui para coisas que a gente não sabe como vai ser e como virá. Então, nós vamos manter
a abstenção, porque, de fato, as nossas emendas ontem eram importantes para a gente definir critérios que estão, né, que vão permanecer em abertos. Então, nós vamos continuar com o voto da abstenção. Obrigado. Encerrado o encaminhamento. Eu estava tentando me inscrever, senhor presidente. Desculpa, eu percebi que Vossa Excelência estava sinalizando, então... O sistema não tem... O sistema está em testes ainda, vereador, nós fizemos a troca, então compreendo Vossa Excelência, então para encaminhar, líder do governo, vereador Serginho do Posto. Um tema muito importante, discutido em 2 turnos. Acredito que o contrato traz essa segurança jurídica, ele traz inovação, o contrato trará mais condições de conforto ao usuário, tecnologia. Portanto, nosso voto de encaminhamento é voto sim, fazendo com que o transporte coletivo se mantenha em qualidade, principalmente com foco no usuário do serviço. Então, eu peço aos vereadores, voto sim para o segundo turno. Agora sim, encerrado o encaminhamento para requerimento à casa, vereador Bruno Rossi. Senhor presidente, tendo em vista que é um tema muito importante para a nossa cidade de Curitiba, estamos no processo de votação, solicito verificação de quórum desse plenário. Temos 28 vereadores, há quórum para continuar os trabalhos. Passamos então à votação do projeto. Peço aos vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Estamos votando proposição 005-00492-2025. Altera dispositivos da Lei 12.597, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do sistema de transporte coletivo da cidade de Curitiba. Vereadores e vereadoras votando. Por favor. Não, imagina, só um pouquinho do regimento interno. Vereadores votando. Ângelo Vagnoni, ausente. Delegada Tatiana, votando. Fernando Klinger, ausente. Indiara Barbosa, votando. Jasson Goulart, ausente. Mary Martins, ausente. Nori Seto, ausente. Olímpio Araújo, ausente. Renan Sesquim, ausente. Sargento Tena Guerreiro, ausente. Tiago Zeglin, ausente. 28 vereadores votaram. Vamos ao resultado da votação. 24 votos sim, 4 abstenções. Aprovado o projeto. Para justificar o voto, vereadora professora Ângela, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os presentes, os que nos assistem. Eu quero justificar a minha abstenção, né? Foi um voto crítico, porque para nós a proposta, ela mantém a mesma lógica. O transporte, ele deve ser tratado como um direito social, não como uma mercadoria. Então, por isso a gente manteve a abstenção, assim como já votamos ontem, porque nós defendemos um outro modelo de gestão. Uma gestão que tenha participação pública, que tenha transparência, que aponte um caminho para a tarifa zero, que já é realidade em muitas cidades. Então, por isso, a nossa abstenção. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Encerradas as justificativas. Vereador Serginho do Posto, gostaria de justificar, então, com a palavra. Gostaria, vereador, eu queria agradecer aos vereadores pelo voto sim. Acredito que a votação em segundo turno, ela ratificou o entendimento da maioria, entendendo que a modernização desta lei de 2008, que está vigente, era necessária para produzir um melhor contrato a partir do momento que for aberto as licitações. Essa licitação, ela traz dentro mecanismos de controle e também com a orientação e assessoria do BNDES, nós pretendemos fazer um contrato que dê toda a segurança ao município, que dê condições ao usuário pelo melhor serviço de transporte público, que dê a pontualidade e que possa, de fato,
trazer novos passageiros para o sistema do transporte. O município de Curitiba faz os investimentos de infraestrutura visando esta condição que o próximo contrato poderá, ou deverá, melhor dizendo, trazer ao usuário. Mas também esses dados abertos que estão colocados por meio de artigos que, ora aprovado no dia de ontem, faz com que a transparência e a lisura do sistema e da contratação, o Executivo tem tido essa responsabilidade. Então, aqui eu falo em nome do prefeito, em que ele não abre mão da transparência, da lisura no processo que nós passaremos a ter nos próximos meses. Então, nós teremos, próxima etapa, abertura das consultas públicas, depois nós teremos as audiências públicas e, a partir daí, a nova modelagem para os contratos serem licitados. Seria isso, mais uma vez agradeço a atenção de todos e o voto favorável, entendendo uma matéria importante para o município de Curitiba. Obrigado, vereador. Agora sim, encerradas as justificativas,